Bom, na aula passada a gente viu como criar um modelo para classificação de notícias usando o Scikit-learn e o algoritmo SVM. A gente viu como criar esse modelo e como exportar esse modelo para uso em produção usando o pacote JobLib. Então a gente criou o modelo, a gente testou o modelo, vimos que ele ficou com uma ótima performance e exportamos esse modelo para uso em produção. A gente exportou com o nome model.joblib. Agora, nessa aula, nós veremos como criar uma API básica, para responder requisições do usuário, e usar o modelo para fazer predições em cima desses textos que são passados, de textos que são passados nas requisições e retornar um JSON com o valor da predição. Para a gente simular um ambiente de produção aqui, a gente vai utilizar a plataforma da Heroku. Então, se você não tem conta na Heroku, você acessa a URL dashboard.heroku.com, vai cair numa tela de login. Se você já tem conta na Heroku, você digita o seu login e sua senha, senão você cria uma conta e acessa o formulário de login, se autentica e você vai cair nessa página aqui, nesse dashboard, onde vai ser possível criar uma aplicação. Então, primeiro o que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos criar, a gente vai criar um código, uma API REST em Flask básica, vai criar aqui no nosso ambiente local. Depois que a gente cria o nosso código, nós vamos aqui, cria o aplicativo e depois a gente segue as instruções da Heroku para mandar fazer o deploy da nossa API local para essa plataforma e disponibilizar essa aplicação num link, numa URL, por onde a gente vai passar as requisições, por onde a gente vai passar os textos para o nosso modelo fazer predições e retornar o JSON, ok? Primeiro o que a gente vai fazer? Eu já baixei, certo? Eu já baixei o modelo aqui, esse modelo que a gente criou, model.joblib, eu já baixei para... Deixa eu reconectar aqui no ambiente, na VM. Que depois de um tempo o Colab desconecta, depois de um tempo de inatividade. Então, estou conectando novamente aqui, ok? Então, eu já baixei o modelo para essa pasta aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos desenvolver o nosso código nessa pasta aqui. A gente vai desenvolver essa API orientada para uso na Heroku. Então, além do código que a gente vai criar em Python, a gente precisa criar mais dois arquivos, onde um arquivo a gente vai definir quais são os pacotes que a Heroku vai ter que instalar durante o deploy para que a aplicação funcione, e também um arquivo que vai ser usado para chamar um servidor HTTP para responder as requisições. Primeiro a gente vai criar o nosso arquivo Python. Então tá aqui, a gente já estou com o editor aberto, vamos criar aqui três arquivos. Um arquivo é o arquivo onde vai ter o código da API RESTful, o outro código vai ser o pipefile, que a gente vai utilizar para definir quais são os pacotes Python que vão ser instalados no virtual env, no ambiente virtual, e o procfile, que é o arquivo onde a gente vai chamar o servidor HTTP. Então primeiro a gente vai aqui desenvolver a nossa API em Flask. Nesse curso eu vou assumir que você, como não é o objetivo do curso focar em desenvolvimento usando Flask, então eu vou assumir que você já conhece Flask. Se você não conhece, na internet está cheio de tutorial, tem muito material bom e relevante sobre Flask que você pode utilizar para aprender a utilizar o framework, ok? Então aqui a gente só vai utilizar ele. O JSON file, que é para retornar o JSON, né? E o request, que é para a gente receber os parâmetros da requisição. Vamos instanciar o Flask no nosso arquivo que a gente está criando aqui no app.py, esse arquivo aqui. Vamos definir uma rota. No caso aqui é a rota raiz, né? A gente vai chamar numa rota na raiz do subdomínio.
E aqui a gente vai verificar se um parâmetro foi enviado com o texto que a gente vai precisar, que o modelo vai usar para fazer a predição. Então primeiro a gente verifica se esse parâmetro foi enviado. Se ele não foi enviado, a gente vai retornar um JSON com uma mensagem padrão aí. Certo, aqui eu verifico se o parâmetro com o texto foi enviado. Nessa outra linha eu já assumo que o texto foi enviado. Porque se ele não enviou, daqui mesmo a aplicação não passa. Se ele enviou, aqui eu pego o valor. Aqui eu vou chamar o modelo, vou carregar o modelo, né? Model.joblib. Lá no Jupyter Notebook a gente usou a função dump para salvar o modelo no arquivo. Aqui a gente vai usar a função load do joblib, né? No caso aqui eu não carreguei, não importei aqui no começo. Joblib port load. Lá a gente usou o dump para exportar. Aqui a gente vai usar load para carregar o modelo. A gente vai salvar também aqui numa lista os valores dos rótulos, porque a gente pode muito bem fazer a predição e retornar um valor de classe numérico, né, um valor numérico, a classe codificada, mas seria mais interessante se a gente retornasse no JSON o nome da classe mesmo, em texto no lugar de números. Então a gente pode pegar aqui a lista contendo os rótulos de classe aqui que a gente gerou, que a gente exportou no notebook. Então a função class, ou a propriedade classes do label encoder já retorna para a gente quais são essas classes numa lista. Então a gente vai pegar essa lista aqui, ó. Porque na API nós vamos fazer um mapeamento inverso. O modelo ele pega os valores de texto convertidos para número e retorna esses números. Aqui a gente vai fazer o inverso, a gente vai mapear os valores numéricos para os valores em texto dessas classes. A gente vai fazer a predição no modelo, predict, e o valor, o texto a gente passa por meio da variável query, que a gente pegou aqui. Então a gente está passando o texto para o modelo fazer a predição. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, quando essa predição for feita, o valor da minha classe não vai ser um desses valores aqui em texto, vai ser um número. Então eu preciso fazer um mapeamento inverso para trazer no lugar de trazer o número, ele já pegar aqui o valor correspondente do nome da classe. Então eu só vou usar esse valor aqui, esse número, como um índice, né? Eu uso esse número como um índice para minha lista que eu defini aqui em cima. Então aqui, predict 0 vai me retornar 0, 1, 2, 3. Se ele me retornar 0, ele vai pegar carro. Se ele me retornar 1, ele vai pegar economia. Enfim, assim por diante. E aí eu vou retornar isso no JSON. Ok, isso aqui já é o bastante. Agora eu preciso criar o conteúdo do meu arquivo de pacotes, o pipefile. Então, source, a URL onde o Heroku vai baixar os pacotes, né? A fonte. Também a gente vai colocar para verificar se o SSL está sendo usado. E agora os pacotes que ele vai usar. No caso aqui a gente vai usar o Gunicore, que é o servidor HTTP, um servidor HTTP desenvolvido em Python, que é muito famoso e usado pela comunidade. A gente vai usar o Gunicore para isso.
Também vamos usar o Flask, obviamente. Quando eu uso o asterisco aqui, eu estou querendo dizer que ao invés de ele baixar uma versão específica do pacote, ele baixa aí qualquer versão. Ou melhor, ele baixa a mais recente. O joblib. E além disso, o próprio scikit-learn. Porque lembre-se, apesar de eu não ter feito nenhuma chamada específica, nenhuma importação específica do scikit-learn aqui utilizado, mas lembre-se que o modelo foi desenvolvido com scikit-learn e a estrutura do modelo exportado é uma estrutura que obedece à estrutura do pipeline do scikit-learn, do pipeline. Então a gente precisa também importar, instalar e a gente precisa instalar o pacote scikit-learn aqui também. Vamos definir qual vai ser a versão do Python que a API vai usar. No caso, a gente vai usar aqui a 3.6 version. E já é o bastante aqui para esse arquivo. A gente vai instalar. Quando a gente for fazer o deploy, fazer o push, né, para o repositório, ele vai instalar o Unicorn, Flask, o joblib e o scikit-learn. No Procfile, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos chamar, nós vamos escrever um comando para o Unicorn chamar o nosso arquivo app.py e responder a requisição no IP específico. O bind, no caso, a gente vai usar qualquer IP aqui que o scikit-learn permita, né? Não vamos definir fixar um IP específico, a porta, e a aplicação que vai chamar é o nosso app.py aqui, que a gente escreveu a API. Agora, a gente tem o que a gente precisa, nós já temos o que é preciso para fazer o deploy. Mas antes precisamos ir lá, em termos de arquivo já temos o que precisa, mas antes precisamos ir lá no dashboard da Heroku para criar uma aplicação. Então você vem aqui, ó, Create New App. Vamos escolher aqui um nome para nossa aplicação, News Classification. Ele está dizendo aqui que esse nome já foi usado por alguém, então vamos colocar aqui alguma coisa para diferenciar, colocamos um traço. Vamos botar aqui pronto. News Classification 1. Ok, agora você cria a aplicação. Quando você cria a aplicação, você cai nessa página onde você tem instruções para fazer o deploy da aplicação. Para fazer o deploy da aplicação, a gente vai utilizar uma ferramenta de linha de comando fornecida pela própria Heroku, certo? Que é o Heroku Client. E aqui nesse link ele dá instruções de como instalar essa ferramenta. Você pode baixar para os 3 sistemas operacionais mais usados, o macOS, o Windows e o Ubuntu, né, o Linux. Você pode instalar aqui, tem todas as instruções necessárias. Eu já instalei essa ferramenta, no caso eu estou usando o Mac, eu baixei para Mac. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o login, você tem que usar a ferramenta para logar na plataforma. Então você vem aqui na pasta, eu vou entrar na pasta onde está instalada, onde está o meu código, né, da minha aplicação, certo? Aqui, os 3 arquivos e o modelo. Então eu vou fazer o login a partir dessa pasta aqui. Ele vai abrir o meu navegador numa URL específica para eu confirmar esse login. Então aqui eu faço o login. E ele diz aqui, ó, que eu posso fechar a página e já retornar para... Eu posso fechar essa página e retornar para a pasta aqui, né? Então, vou fechar aqui, ó. Retornar para a pasta, ó, ele diz que eu estou logado. Ok. Agora, o que eu tenho que fazer é iniciar um repositório Git, né? Dentro dessa pasta, Git init. Depois, adicionar o repositório remoto, que no caso é o News Classification 1, que
foi um repositório criado para a aplicação que eu instanciei no painel do Heroku. Então eu estou adicionando isso. Eu vou adicionar no stage os arquivos que eu criei. Certo? Eu preciso adicionar esses arquivos, então basicamente git add para adicionar todos. Ok. Agora commit, né? Faço o commit. E agora o push. Git push virou com master. Agora vai commitar na master lá da minha aplicação, do repositório da minha aplicação na Heroku. No momento que eu rodo esse comando, ele vai olhar para esse arquivo aqui, pipefile, vai instalar esses pacotes e vai iniciar um servidor, certo? Chamando essa aplicação app.py. Então vamos rodar o comando e esperar. Pronto, pessoal, ele instalou todas as dependências da minha aplicação. Agora o que eu tenho que fazer é vir aqui, ó, Open App. Ele mostrou um erro aqui. Mas aí eu rodo os logs, né, para saber onde foi o que deu errado, né? Então roda aqui esse comando logs. Módulo não encontrado. App. Vamos ver aqui. Está errado. O correto é name. Name. Pronto. Agora sim. Agora eu faço o deploy novamente. Ó. Opa. Só fazer o deploy novamente. Repetir esses comandos aqui. Commit. E o push. Pronto, ele já instalou todas as dependências, então nós vemos aqui, fechar isso aqui, nós vemos aqui Open App, e ele já abre corretamente aqui, da forma como a gente espera. Como eu não forneci um parâmetro, ele mandou a mensagem padrão, send me a text, send me a text. Ok, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fornecer um parâmetro aqui, ó, query, o parâmetro que ele espera, query igual, eu vou botar aqui a mesma frase que eu utilizei lá no Colab. Maroon 5 inicia sua turnê amanhã. Fechar isso aqui. E aí ele deve me retornar a classe específica desse texto. Prediction música. Vou botar aqui outra, vou botar o Vasco joga hoje contra o Flamengo Esporte. Pronto, então aí você já tem uma aplicação pronta rodando em produção com um modelo de machine learning obtido para classificar notícias. E você pode usar isso como base para desenvolver uma API mais complexa para classificar qualquer tipo de texto, não apenas texto de notícia, qualquer outro tipo de texto que você queira classificar. Você agora já sabe como fazer isso desde a modelagem até a produção.